Então, hoje nós estamos convidados a reflexionar sobre o trabalho. E em O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, a lei de trabalho é uma das leis morais, é uma das leis da vida. Observemos que quando nós fomos criados na nossa gênese espiritual, simples e ignorantes, à imagem e semelhança de Deus, naquele momento foi iniciado o nosso processo de iluminação espiritual. E a partir daquele ponto, Deus assim quis que nós, pelas nossas escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio, a expansão da nossa consciência, o nosso processo de sabedoria, ou seja, de retirar das experiências as lições necessárias para que nós pudéssemos aprender com os nossos acertos e com os nossos erros, fôssemos nós os responsáveis para passar de um esboço imperfeito a uma obra-prima reluzente aos olhos do Pai. Veja que missão importante, que missão bonita, que missão honrável, que missão inalienável e intransferível para qualquer pessoa. Muitos de nós perdemos os nossos dias, ficamos preocupados, ansiosos por saber qual é o nosso propósito. Qual é o meu propósito na Terra? Qual é o meu propósito enquanto ser humano? O que eu vim fazer aqui? A resposta é muito simples. Nós viemos nos melhorar. E o instrumento através do qual nós nos melhoramos é o trabalho. Só que, como a gente pode imaginar, o trabalho demanda energia. Energia, a capacidade de nós mobilizarmos a nossa vontade para nos colocar em ação. Isso significa que depois de algum tempo trabalhando, a gente cansa. O trabalho também fadiga, porque ao mobilizar as nossas energias nesse trabalho de melhoramento, bem se vê, a gente ainda está criando um costume. Já repararam como é difícil a gente começar um hábito? O hábito de se alimentar bem, o hábito de praticar atividades físicas, o hábito de orar com regularidade, o hábito de fazer o evangelho no lar, o hábito de frequentar a COBEM, o hábito de conviver bem. É difícil, porque é trabalho. Mas como todo trabalho, ele oferece uma recompensa. Mesmo trabalhos que não têm remuneração como resultado final, como por exemplo o trabalho solidário. Qual seria a recompensa de um trabalho solidário? A gente se realiza na própria tarefa. Eu me lembro que, principalmente na experiência de levar alguma comida, um prato de mingau às pessoas de situação de rua, muitas vezes obtive ali a recompensa por acordar, às vezes 4h30 da manhã, num domingo. Uma delas, que para mim foi uma das mais marcantes, foi o dia que eu tomei um banho de mingau de volta. É algo que é desconfortável, que você não espera, mas para mim aquilo dali foi muito importante, foi uma recompensa pelo meu trabalho, porque me mostrou por que eu estava ali. Quando os olhos brilham e quando aquele que nos recebe nos vê como instrumento divino, é fácil, é um trabalho fácil. Porque a gente se coloca naquela condição de instrumento do amor, né? O amor como esse fluxo que promana de Deus, passa por nós e a gente entrega ao outro. Quando o outro recebe de boa mente, quando o outro é compreensível, é amável, quando o outro está bem, o trabalho é fácil. Mas quando o outro é resistente, quando o outro, por vezes, perdeu temporariamente a capacidade de enxergar a Deus através de um gesto muito simples, de um gesto muito banal, aí que a gente vê
que o trabalho que a gente faz, de entregar, por exemplo, um prato de mingau ou de sopa, não é para o outro, é para nós. Aquele gesto de receber o mingau de volta no meu corpo me mostrou que a perseverança naquele trabalho depende de uma vontade íntima, independente da resposta do outro. E eu vou ser sinceros a vocês. Passaram-se algumas semanas para que eu pudesse entender isso, que eu sou humana. Então, o ímpeto de abandonar tudo, de que isso não vale a pena, de que eu não tenho paciência nem tolerância, eu não preciso me submeter a esse tipo de coisa, passou por mim. A raiva, uma virtude, dentre todas as virtudes, eu ainda estou muito longe de alcançá-las, né? Mas uma que eu digo assim, que é a mais distante, é a paciência. Minha mãe está aqui, serve de prova, vocês podem perguntar para ela no final. Paciência, meu pavio é assim ainda, ó. Estou trabalhando para aumentar milimetricamente. Então vocês imaginem a criatura em privação de sono, entrega o prato de mingau, recebe aquele mingau de volta, como é que fica a paciência? Aí tem os recursos, a ferramenta da prece, respirar profundamente, pensar, refletir sobre o que nós estamos fazendo em qualquer lugar que nós estejamos. Porque ali, veja só, é um trabalho fácil. Não obstante essa situação que, posso dizer, é constrangedora, é irritante, dá raiva, ali é um trabalho fácil. Porque eu não conheço aquela pessoa. Eu não convivo com aquela pessoa. Eu a vi durante 5 minutos numa frequência semanal ou quinzenal. Trabalho difícil é o trabalho que a gente faz todos os dias. E a gente pode escolher conviver com muitas pessoas, mas tem uma pessoa que a gente não pode se divorciar, se despedir, se desvencilhar, que somos nós. Conseguem perceber por que o trabalho de iluminação individual é tão difícil? Porque a gente está falando da perseverança desse trabalho de cada dia com alguém que é o nosso próximo, mais próximo, nós mesmos. Então, enquanto os muitos buscam, se questionam, perdem noites de sono, querendo saber qual é o propósito, Deus já nos deu, que é o propósito de iluminação individual. A primeira missão é a missão que nós temos para conosco, não desistir de nós mesmos. Eu não disse não cansar, eu não disse não ficar chateado, não ficar entediado, não querer largar tudo. Eu disse não desistir. Por isso que é importante que para o nosso trabalho a gente trabalhe afanosamente, laboriosamente, mas também descanse. E esse descanso é um descanso que não é inação, que não é ociosidade, que não é simplesmente cruzar os braços. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Muitas vezes, quando a gente está extremamente cansado, que a gente diz, hoje o domingo vai ser só para dormir, não quero pensar em nada. E quando a gente consegue fazer, às vezes no final do domingo nós continuamos cansados. Que danado é isso? Será que ao invés de um dia a gente precisava de 2, 3 dias fazendo nada para poder descansar? É porque o descanso regenerador é aquele que alia a paz da consciência. Então muitas vezes a gente tira o domingo todo para descansar, mas a nossa cabeça não desliga. Podia ter um botão, né? Que nem um disjuntor da casa da gente, do quadro de energia, que a gente abre o disjuntor e aí a energia acaba, né? Mas os nossos pensamentos, por vezes, ruminam, ficam acelerando a nossa mente e a gente não consegue descansar. Por isso, o que foi que Deus fez? No livro do Antigo Testamento, chamado Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 14,
tem o seguinte: guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado consagrado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na sua propriedade, nenhum trabalhará, para que o teu servo e a tua serva também descansem como tu. Para os judeus, isso foi tomado como uma regra absoluta. A semana começava no domingo, então o sábado era o 7º dia. Deus está dizendo que o sábado tem que ser consagrado ao descanso. A literalidade do ensino diz que é para cruzar os braços. Fecha as portas dos estabelecimentos comerciais, fecha a porta de casa, ninguém lava prato, ninguém toma banho, ninguém varre casa, ninguém vende nada, ninguém atende o WhatsApp Business para vender, nada. O dia será consagrado ao descanso. Jesus interpretou de um modo diferente. Para ele, o sábado é um dia de trabalho. Mas aqui não está dizendo que é de descanso? É porque o dia de trabalho, nesse caso, o dia de trabalho espiritual, significa o dia de trabalho em Deus, um dia de descanso em Deus. Esse é um descanso que revigora. Esse é um descanso que regenera. Por quê? Porque é um descanso que alimenta o espírito. Em O Livro dos Espíritos está escrito que o espírito não tem necessidade de dormir, que ele sempre trabalha. Mas ele também descansa, porque ao trabalhar em espírito, descansa para Deus. Para falar sobre essa interpretação que Jesus fez, diferente dos judeus, nós vamos para o capítulo 5 de João, versículos 16 a 18. Nós sabemos que dentre as ações do messianato de Jesus estavam as curas. E Jesus veio para contrariar as interpretações ao pé da letra da palavra de Deus. Por ser o Filho unigênito de Deus, por entender a profundidade do ensino, Emmanuel vai dizer na obra Pensamento e Vida que Jesus é o reflexo do pensamento de Deus. Imagine um espelho diamantino que reflete integralmente aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus busca no coração humano, busca das criaturas feitas à sua imagem e semelhança. Então, acostumado às curas e vindo para ser modelo e guia, Jesus mostrou pelos seus atos o que Deus espera de nós e o que nós deveríamos fazer. Então, o que acontece? Ao se aproximar de um lugar chamado Betesda, havia um paralítico há 38 anos, paralisado, vivendo da caridade dos outros. Mas ele não se comprazia nessa situação. Ele era paralítico, aparentemente de nascença, mas ele queria andar. Ele não queria ficar dependente dos outros, nem ser um estorvo para a sociedade. Nessa cidade chamada Betesda tinha um tanque, eram águas que borbulhavam, aquela época interpretado como os anjos de Deus que vinham agitar as águas. E esse homem paralítico, no momento em que as águas eram agitadas, acreditava, assim como muitas pessoas da circunvizinhança, que aquela água era milagrosa naquele momento em que as suas águas estavam agitadas. Mas como ele não conseguia se mover,
e por conta dos aclives e declives, ele não poderia ir se arrastando pelo chão até chegar no tanque, ele precisava de uma alma caridosa que o levasse até lá. Passaram-se 38 anos e ninguém se comoveu pela situação dele. Aí vem Jesus. Num belo dia de sábado, passa Jesus, olha para aquele homem, Jesus com argúcia psicológica, conseguindo entrar na mente e no coração do homem, sabendo que ali habitava. Pergunta: o que desejas? Queres ser curado? E o homem explica a situação dele para Jesus. É evidente, mestre, mas nesses 38 anos ninguém se comoveu da minha situação para me levantar do meu leito e me jogar nas águas quando os anjos agitam as suas águas a fim de que eu seja curado. Crês que eu possa te curar? Sim, mestre, eu creio. Então, toma teu leito, levanta e anda. Simples assim. Eu fico imaginando, eu no lugar do paralítico, né? Com o olho aberto, eu estou fechado, pensando assim, você está brincando comigo, né? Eu há 38 anos aqui, e era fácil assim? Levanta e anda, toma teu leito e vai-se embora? Mas um homem de fé, diferente de Patrícia, né? Convenhamos, era um homem trabalhado na fé robusta, tomou o leito, levantou e andou. Ele realmente confiava na palavra de Jesus. E aí ele foi até os judeus, anunciando o que aconteceu. Imagine o babado. Esse babado João vai contar pra gente. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de fazer curas em pleno sábado, como nós vimos, dedicado ao descanso absoluto, segundo a palavra de Deus, Deuteronômio, ele também dizia-se ser o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para os judeus, isso era uma blasfêmia. Mas será que era isso mesmo? Observe a imensa consciência espiritual do Cristo e a interpretação que ele faz, não só da palavra, mas do pensamento divino. Se o sétimo dia era dedicado ao descanso, descanso esse não físico, não material, porque Deus não se comunicava com a matéria, Deus se comunicava com o espírito imortal que nós somos. Já repararam que Jesus faz a mesma coisa? Ele não está curando corpos, ele está fortalecendo a fé, ele está robustecendo o caráter, ele está devolvendo a dignidade. Quando Jesus cura a mulher hemorroíça que sangrava há anos, ele devolve a dignidade daquela mulher. Uma mulher que até hoje a gente não sabe qual o nome. Uma mulher que, sangrando, considerada entre os seus pares amaldiçoada, atravessa uma multidão, podendo ser agredida, podendo ser apedrejada, para tocar a orla das vestes de Jesus, acreditando que com aquela ação ela seria curada. Jesus olha para aquela mulher que sequer estabeleceu um toque propriamente físico, sem nem saber de onde ela vinha, que apito tocava, qual o seu nome, e afirma: uma virtude saiu de mim, mobilizada pela fé. E todos os olhares se lançam para ela e o sangue havia estancado. Isso é ou não é devolver a dignidade de alguém? Então Jesus compreende que Deus não falava para corpos que iriam perecer.
Ele falava para espíritos que vivem para sempre. Então, quando ele estabelece o dia do descanso, é um descanso para que pudéssemos nos dedicar ao trabalho espiritual. E perceba que na palavra do Antigo Testamento, do Deuteronômio, esse descanso é extensível para todos, inclusive os servos e servas, condição muito comum uma época, para que todos, independente da classe social, independente do poder financeiro, tivessem a oportunidade de ter um dia específico para se religar a Deus, para que pudessem reforçar essa conexão espiritual. Pois bem, Jesus escolhe justamente esse dia, possivelmente para nos ensinar a verdadeira noção de trabalho, como vai dizer o Livro dos Espíritos, trabalho, toda ocupação útil para fazer um milagre à época, para operar uma cura. Ele estava ou não estava descansando em Deus? Ele estava ou não estava realizando um trabalho espiritual? Então, assim, a gente percebe que nessa noção, o sábado foi criado para nos ajudar. Como se Deus dissesse: olha, Patrícia, eu sei que você tem muitas ambições relacionadas ao mundo material, você tem muitas preocupações, são muitas distrações que acabam aparecendo no mundo para te distanciar dessa compreensão divina, dessa compreensão do ser espiritual que você é. Mas para te ajudar, eu vou deixar na palavra aqui de Deus marcado um dia na sua agenda, toda semana, para te ajudar a se perceber como espírito, a louvar a Deus, a agradecer pelas coisas boas que te acontecem e pelos livramentos que deixam de acontecer, e para que nós possamos nos dedicar nesse dia a atividades úteis nesse trabalho de iluminação própria. Mas não precisa se restringir a um dia da semana, concorda? Essa foi uma ajuda que Deus nos deu para que a gente pegasse o gosto. Sabe quando a gente está passeando no shopping e tem aquelas moças que colocam um spray de perfume no papelzinho e entregam pra gente? E aí a gente fica cheirando aquele negócio, né? Pra dar vontade de comprar o perfume inteiro. É mais ou menos isso que Deus faz aqui. Eu vou colocar uma amostra gratuita para você. Eu vou te lembrar sobre a importância de fazer isso, para ver se você pega o gosto, para aplicar em todos os dias, para que todos os dias sejam dias de descanso em Deus, sejam dias de trabalho espiritual. Mas será que dá para a gente conciliar? Tanta coisa que a gente tem que fazer, tem que lavar prato, varrer a casa, tem que colocar roupa na máquina, estender, regar as plantas, trabalhar materialmente. Será que dá tempo de fazer trabalho espiritual também? Tem um filósofo chamado Sêneca. Ele é contemporâneo de Paulo de Tarso e tem um livro que ele escreveu sobre a brevidade da vida. Eu vou ler um trechinho do que ele escreveu, aí daqui a pouco a gente comenta sobre essa questão de ter tempo ou não. Ele diz assim, nesse livro, no capítulo 13: não se encontra ninguém que queira dividir o seu dinheiro. Já a vida, quanto cada um entre muitos a distribui, são sovinas quando se trata de gastar o seu próprio patrimônio, ao passo que, com relação a gastar o tempo, não fazem qualquer questão de serem avarentos. Vocês concordam com ele? Vocês já repararam como essa fala de Sêneca é contemporânea? O nosso tempo, a nossa sociedade atual, é uma sociedade que
perde muito tempo só lembrando a sociedade é feita de nós, né? Nós, em coletividade, formamos a sociedade. Porque às vezes quando a gente fala assim de sociedade, parece um ente distante, né? A sociedade está lá e eu estou aqui. As distrações que a gente tem, a estrutura das redes sociais, tudo foi feito para que a gente perdesse a noção de tempo. Mais uma vez o exemplo do shopping. Eu gosto do exemplo do shopping porque o shopping, para mim, é como é que eu posso dizer? O símbolo do capitalismo. Tudo ali foi feito para aguçar os nossos sentidos e para gerar em nós o interesse de criar falsas necessidades, já reparou? No shopping tem música, no shopping tem cheiro, as lojas hoje têm cheiro, tem aquele jogo de luzes, aquelas vitrines bonitas. Só fazendo um parêntese, eu adoro shopping, tá? Eu não estou aqui fazendo, né, e tal, moralizadora, não gosto de shopping, eu adoro, mas eu reconheço que é algo tentador para o espírito imortal que está nas suas lutas, porque tem muitas distrações. E a grande parte das estruturas do shopping, já reparou que não tem iluminação natural? Com raras exceções. Dos que eu conheço, acho que só o Salvador Shopping que tem acesso à iluminação natural, para a gente perder a noção do tempo. E ali dentro a gente tem várias vitrines, praça de alimentação se der fome, banheiro se der vontade de fazer as necessidades, várias coisas para a gente se perder. E muitas vezes, como Sêneca vai dizer, nós não somos avaros, nós não somos preocupados em relação a você já tomou 5 minutos do meu tempo, você já tomou 2 horas do meu tempo. É fácil a gente passar 3, 4, 5 horas dentro de um shopping, por exemplo. Mas em relação aos bens materiais e ao nosso patrimônio, nós somos avarentos. Quanto foi esse cacho de uvas? R$8? Ah, não, eu vou na quitanda ali do lado que custa R$7,50. Está muito caro. Então nós poupamos, nos preocupamos para não perder. Quando a maior moeda, a mais significativa da nossa vida é o tempo. É isso que Sêneca está dizendo. E aí em outro trecho desse mesmo capítulo, ainda mais interessante, ele diz: você ouvirá muitos que dirão, quando eu tiver 50 anos me aposentarei, aos 60 me retirarei dos cargos. Mas quem garante que você terá assim uma vida tão longa? Quem aceitará que as coisas aconteçam de acordo com o que deseja? E a gente realmente fala isso. Não, pode deixar que eu vou me dedicar ao trabalho voluntário, né? Vou descansar em Deus, vou fazer o trabalho espiritual quando me aposentar. Quando o Fernando, meu filho, se casar, aí sim eu vou ter tempo. Quando Marília, minha filha, se formar na faculdade de medicina veterinária, aí eu vou poder me dedicar completamente ao serviço do Altíssimo. Mas, no livro sagrado, no Antigo Testamento, Deus só está falando de sábado. Então, o trabalho espiritual é conciliável com as nossas ambições terrenas, com o nosso trabalho profissional, com o trabalho que a gente faz dentro de casa, com o nosso trabalho na sociedade em que a gente vive como cidadão, perfeitamente conciliável. Quer ver um exemplo? Hoje, o nosso trabalho começou quando nós acordamos. Para alguns, um hábito ao acordar é o de orar e agradecer, ou pedir proteção para o dia. Esta é uma excelente ação de trabalho espiritual. Por quê? Porque ali está uma recordação da nossa essência. Ali está um lembrete de conexão com aquele que nos criou. Do mesmo modo que a gente pega o celular e se preocupa para ver se a conexão está ativa com os dados móveis ou com o Wi-Fi. Só que no nosso caso, quando a gente acorda, lembrar de orar, de agradecer, agradecer por estar vivo, agradecer por mais 24 horas de lutas, de pedradas, né?
de carinhos também, de alegrias, de tristezas, de pesares, é assumir e reafirmar o compromisso de iluminação íntima. Aí depois nós vamos para as atividades mais terra-terra. Cuidar da nossa higiene pessoal, nos alimentar, nos vestir, sair para trabalhar ou fazer outras atividades. E à medida em que nós vamos desenrolando essas atividades, os convites de trabalho espiritual e de descanso em Deus continuam ocorrendo. Quer ver? A gente chega num estabelecimento, tem um idoso, uma idosa com dificuldade para abrir a porta. Está ali uma excelente oportunidade de trabalho. Com licença, será que eu posso? Na verdade, não precisa nem sair do prédio. No prédio mesmo, seja no elevador, seja na porta de saída, se antecipar para fazer uma pequena gentileza, um gesto de cortesia, é trabalho de iluminação espiritual. Por quê? Porque é um trabalho em que a gente sai das nossas inibições, das nossas cogitações, de nós mesmos e vamos em contato com o outro. Para mim, andar na rua é trabalho de iluminação espiritual 24 horas por dia. Eu falei para você já da impaciência, né? Então, às vezes, tem um filho de Deus, um filho do Altíssimo, né? Eu andando na rua e eu acho que a rua deveria ser feita só para mim, sem ninguém na minha frente, dos meus lados, atrás de mim, para que eu tivesse plena liberdade. Aí vem uma pessoa andando com, vamos dizer assim, uma cadência um pouco mais lenta. Oportunidade de trabalho espiritual, de paciência, de tolerância, né? De entender que eu não vou ficar assim a vida toda. Eu já estou com meus 38, daqui a pouco chego em 50, se Deus me der vida e saúde, né? 60, 70, e se eu não morrer antes, também precisarei enfrentar os desafios decorrentes desse avançar. Então observe que para a gente perceber as oportunidades de trabalho, nós precisamos estar atentos. Basta isso. As oportunidades de trabalho surgem em todos os momentos, todos os dias, em todos os lugares. Onde quer que nós estejamos, em contato conosco ou com outro ser humano, ali a oportunidade de trabalho está. E esse esforço de trabalho espiritual é algo assim tão forte, tão associado diretamente com a nossa condição de espíritos imortais, que Jesus colocou como a própria condição de filhos de Deus. Quer ver uma coisa? Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre bons e maus, justos e injustos. Vocês já repararam que durante todo o Sermão da Montanha e em outras passagens também do Evangelho, Jesus por vezes muda o pronome relacionado ao Pai? Por vezes ele usa meu Pai, porque essa é a vontade do meu Pai, porque o meu Pai ainda trabalha e eu trabalho também. Às vezes ele usa vosso Pai, mas ele também é filho de Deus. Por que essa distinção? Parece que ele está falando de pais distintos, né? E por vezes ele usa nosso Pai, como na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, pensemos sobre essa distinção. O Pai é único. Deus é Pai de todos nós. Todos somos irmãos em Deus. Não há dúvida disso. Mas o que parece é que quando Jesus muda o pronome, ele está falando não do Pai, mas da condição espiritual a quem ele se refere. Interpretação pessoal. Quando ele diz aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai, ele está dizendo,
o meu grau de comunhão com o Pai ainda é diferente do grau de comunhão de vocês com o Pai. Por isso, a minha comunhão com o meu Pai é uma comunhão, digamos, mais entrosada, mais intricada, mais firme, a ponto de Jesus decodificar, digamos assim, o pensamento de Deus. A nossa condição ainda é uma condição em relação a de Jesus abismal, tem uma distância muito grande, que nós haveríamos de vencer através do trabalho, mas ainda não vencemos. Por isso a nossa comunhão com o Pai é uma comunhão distinta. Mas vocês observaram o que ele falou? Para que vos torneis filhos do vosso Pai. Eu achei que já fosse. Não sei vocês. Eu achei que eu já fosse filha de Deus. Mas aqui, quando a gente vai para o aramaico, filho vem do aramaico shimeshu, que significa cumpridor, zelador, fazedor. Façamos então uma análise sincera. Eu já faço e cumpro integralmente a vontade de Deus? Bem que eu queria, mas ainda não dá. Falta trabalho. Acredito, quero crer, né? Que um dia chegarei lá, mas sinceramente ainda não. Então adivinhe, Jesus está certo. Porque sob esse ponto de vista, de fato nós ainda estamos nos tornando filhos do nosso Pai. Esse Pai cuja imagem ao longo do tempo, ao longo do nosso trabalho de iluminação espiritual, muda. Se a gente for observar até antropologicamente, no início, né, do surgimento da humanidade, a nossa compreensão com respeito a Deus era de um Deus com características antropomórficas, um Deus que se envaidecia, né, se enraivecia, odiava, punia, castigava. Hoje, principalmente com o advento da doutrina espírita, nós conseguimos compreender, né, depois do Evangelho, da segunda revelação, o quanto esse Deus é um Deus de amor, um Deus de acolhimento, um Deus que é um Pai protetor, um Pai que por vezes nos chama a atenção, porque às vezes a gente esquece que amor também é disciplina, né? Amor não é só beijo, beijo e abraço. Amor também é regras. Não, aqui não é casa da mãe Joana, com todo respeito à mãe Joana, né? Aqui a gente tem regras a serem cumpridas, limites a serem respeitados. A gente tem bordas que não podem ser ultrapassadas. E foi o próprio Cristo que disse isso. Se para pais e mães humanos os pedidos dos filhos são atendidos, imagine para o Pai Celestial. Então, observem que Jesus de fato está certo, porque nós ainda não somos esses plenos cumpridores da palavra do Altíssimo. Estamos a caminho. E só depende de nós, através desse trabalho de iluminação espiritual. Tornar-se filho é sermos capazes de cumprir a lei de amor. Foi para isso que nós viemos, para que pudéssemos cada vez mais amar melhor. E a nossa sociedade tem confundido muito o que é amar. A gente chama qualquer coisa de amor, né? Por um lado, isso nos leva sempre a pensar sobre o conceito do amor, elaborar ele, mas eu gosto muito do conceito que Jesus traz para nós, porque se a gente quiser saber o que é amor, é só olhar para todo e qualquer gesto do Cristo. Ali a gente tem um exemplo vivo do que é o amor 100% do tempo, um amor que está na compreensão das dores humanas,
um amor que está na submissão à crueldade, à ignorância terrena, quando, por exemplo, ele é preso, flagiciado, crucificado, morto. Um amor que está na humildade, quando ele se porta numa condição de servo, de escravo, para lavar os pés dos seus discípulos. Um amor que é compaixão sem conivência, quando, por exemplo, ele é chamado naquela situação constrangedora da mulher flagrada em adultério e nos lembra: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, portanto, estimulando o não julgamento. O amor que por vezes está expresso em palavras, quando, por exemplo, os discípulos perguntam: mestre, ensina-nos a orar, e ele formula a oração do Pai Nosso e nos ensina. Mas um amor que também está expresso no silêncio, quando provocado pelos judeus, ele se exime de dizer o que não precisaria ser dito, porque geraria mais pó para discussões intermináveis e infrutíferas. Então, é a esse trabalho de desenvolver este tipo de amor a que nós estamos sendo convidados. E aí eu não poderia deixar de citar o livro que nos serve de tema, né? A Coben nos colocou essa proposição do livro O Caminho das Virtudes, de Jason Camargo, que no capítulo 3 fala sobre a importância do trabalho, e é dele a frase que é o título da nossa palestra: o trabalho é energia de iluminação individual. E aí tem um trecho do livro que ele vai dizer: com o tempo, as pessoas não trabalharão pensando apenas no seu bem-estar, mas acrescentarão também uma visão mais social do trabalho solidário. E aí, pensando nesses exemplos de trabalhadores que viveram esse trabalho solidário, para que melhor? Bezerra de Menezes, chamado o médico dos pobres, à sua época, foi capaz de doar o seu anel de grau de formatura a uma mãe que não tinha dinheiro para pagar os remédios do seu filho doente. E é atribuída a ele a seguinte frase: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de perguntar-se se é longe ou perto a quem ele deve atender. O que diz a quem chora à sua porta que deve procurar outro porque não está disponível naquele momento, não é médico, é negociante da medicina. Vamos entender a profundidade disso aqui. Em qualquer atividade profissional que a gente tiver, a gente sabe que nós precisamos comer, vestir, morar, comprar remédio quando a gente estiver doente, ter dinheiro para ir ao médico quando a gente precisar, ter uma pequena reserva para aquelas emergências que sempre surgem. E o fato de sermos negligentes em relação a isso não é caridade conosco. Então, é evidente que, excetuando aqueles que têm herança, né, ou são sustentados, nós precisamos trabalhar para, ou são aposentados, né, já trabalharam muito, nós precisamos trabalhar para sobreviver. Mas quando Bezerra de Menezes fala isso, ele não está dizendo que o médico não deve cobrar pelo seu trabalho, mesmo porque ele investiu na sua educação e na sua formação e continua investindo para dar o melhor. Porque esse dar o melhor não é apenas o amor que o médico tem para dar. Se eu, por exemplo, sem conhecimento algum de medicina, cheia de amor para dar, for me colocar, né, como assistente de saúde para aqueles que porventura precisem, eu posso matar alguém, além de ser um exercício ilegal da profissão, porque eu não tenho formação para isso, né? Então, para que a gente possa realizar um trabalho como esse, não basta ter amor para dar, eu preciso ter uma formação qualificada, né? Eu preciso ter conhecimento. Mas o que Bezerra de Menezes está dizendo é isso que o nosso autor Jason Camargo também diz
nada me impede que no meu exercício profissional eu adicione uma parte que não aparece na remuneração que eu recebo, que não vai aparecer listada no contra-cheque, que é o carinho, a atenção, o interesse verdadeiro pela alma humana que se revela diante dos meus olhos. Porque por trás de uma pessoa com diarreia ou com uma patologia cardíaca grave, existe um ser humano que muitas vezes está desesperado com aquele diagnóstico ou com aquela condição, que por trás daquela dor física tem dores emocionais profundas que não estão tão evidentes, porque não aparecem nas taxas dos exames de sangue ou nas ressonâncias que a gente faz. Precisam de uma análise mais sensível. Então é isso que Bezerra está dizendo. Aquele que chora à nossa porta, procurando por ajuda, nesse caso médica, também está precisando de atenção e de carinho que todos nós podemos ofertar. Então observe que isso nos mostra sobre essa solidariedade e essa visão mais social que com o tempo a gente consegue, ou a gente tem condição, né, de começar a desenvolver e expandir, seja qual for a nossa atividade profissional. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, tem um outro livro que, assim, é uma excelente referência para o estudo continuado de todas as leis morais, que é um livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, intitulado Leis Morais da Vida. E ela aborda todas as leis morais, dentre elas a lei do trabalho. E no capítulo 7, em que ela fala sobre a bênção do trabalho, ela vai dizer o seguinte: os desocupados, só um pequeno parêntese, Joana, ela é muito séria, né, e muito rígida em relação ao trabalho, em muitas coisas, né? Eu falo assim, séria e rígida no melhor sentido do termo. Ela é rigorosa justamente para que, nos estimulando essa postura exemplar, a gente se engaje, digamos assim, no nosso trabalho de iluminação individual. Em relação, por exemplo, ao sono, ao descanso, a gente vai encontrar mensagens de Joana em que ela é bastante enfática, dizendo, por exemplo, que na Terra dorme-se muito, que a alternância de atividades já nos ofereceria descanso, que poderia ser substituto do sono. Tipo assim, tá cansado de trabalhar o dia inteiro? Então pare um pouco e faça uma prece, entregue uma garrafinha de água a um morador de rua, faça uma meditação, que o seu ânimo já volta. Então, eu acho isso bastante curioso e interessante fazer essa pontuação, para que a gente também entenda, né, as motivações por que ela diz isso, nos estimular ao trabalho contínuo, e para que a gente também, obviamente, respeite as necessidades particulares de cada um. Porque assim como nós precisamos do trabalho, nós também precisamos recompor as nossas energias. Basta lembrar que a sociedade brasileira hoje é a que mais sofre de burnout, né? E já existe um novo termo, burn-on, em que a pessoa não para, estafada, continua trabalhando como se ainda tivesse energia para fazer isso. Então, vamos à mensagem agora. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e inutilidade, que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. Interpretação pessoal. A nossa vida é medida pelo destino que nós damos ao tempo. E se nós fizermos uma análise sincera, a gente vai perceber que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo. Então vamos tomar essa mensagem de Joana nesse sentido. Hoje, quando a gente voltar para casa, pensar sobre como nós estamos destinando o nosso tempo. E que atividades nós hoje temos dedicado muito tempo,
que não tem trazido um significado e um sentido verdadeiramente útil ao nosso processo de iluminação individual e que poderíamos substituir por novos hábitos que viessem a ser agregadores. Sabe por quê? Ninguém vai fazer esse trabalho para nós. Esse trabalho é nosso. E quando nós nos despedirmos desse mundo e voltarmos para casa, nós teremos mais chance de sair com aquela sensação de dever cumprido. Não fiz tudo o que quis, mas fiz o máximo que pude, com as condições que tinha, para fazer o melhor. Porque assim, o trabalho não se restringe a essa vida. Quando nós voltarmos à vida maior, seremos reintegrados a outras estações de trabalho. Aqui é só o estágio preparatório para trabalhos cada vez maiores. Então, quanto mais cedo nos afeiçoarmos a essa proposta, melhor para nós e mais felizes com certeza seremos. Gostaria de agradecer pela atenção de todos e muita paz a todos nós. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus.